2, 1. Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Back with Jesus. Hoje, como eu digo sempre, estamos aqui outra vez para falar sobre mais um tema. Porque todas, de 15 em 15 dias, de um domingo de 15 em 15 dias, nós trazemos um episódio com um conteúdo importante, Verdade. rico e que edifica a vida das pessoas. Por isso nós esperamos muito que vocês sejam edificados com este episódio, tal como nós esperamos que... Não, já tinha dito isto, mas a minha construção da frase também já está um bocado difícil na mente, não é? Mas pronto, então, o que é que nós hoje vamos aqui falar? Eu digo. Nós vamos falar sobre chamado e a diferença do chamado e conhecer Deus. Exato. O que é mesmo chamado e o que é conhecer Deus e onde é que os dois se interligam. É isso. As nossas mentes já estão um bocado mais... Cansadas. A bateria já está nos 20%, estou a perceber. Mas exatamente, é isso. Nós tivemos esta ideia para gravarmos porque, enquanto pessoas estamos assim no meio cristão e também lidamos com pessoas que acabam por ser novas convertidas e lidamos com elas e por aquilo tudo que nós vemos que há uma tendência para os novos convertidos ou por aquelas pessoas que até já estão na igreja há muito tempo, que é a busca do chamado e vivem obcecadas com aquilo para que Deus nos chamou e deixam de parte o que é realmente o principal, que é conhecer a Deus. É assim, eu acho que nós todos temos um chamado. Sim. Nós temos um em comum, claro, que é falar as boas novas, dizer quem é Jesus, tanto através da nossa vida como por palavras. Certo. Há várias formas de fazer. E o principal é o ID. É o ID e fazer discípulos. Isso é mesmo comum. E está mesmo, é a grande comissão para todos. Exatamente, nós. a grande comissão. Isso é obrigatório para todo que diz que é crente, para todo que acredita que Jesus é o Salvador. Depois, Deus vai administrando dons e talentos de forma como Ele quer. E à medida que nós vamos conhecendo Jesus, à medida que nós vamos criando esta ligação, esta relação de intimidade com Ele, nós vamos a perceber, ok, tu estás-me a direcionar para este lado, então porque queres que eu seja usado neste lado, seja na música, seja até mesmo no trabalho, seja na família. Vai ser doloroso, porque não é um caminho fácil de se construir, vai ser muito doloroso, mas depois o retirar dessa parte dolorosa vem a transformação e não vem só para nós, mas vem para os outros, e isso é que é o importante, nós compreendermos o nosso chamado, mas para os outros, para ajudar os outros e não o nosso ego. Pronto, olha, eu sei que sou isto, sou evangelista, ou profeta, ou pastora. Não, ok, quero compreender o meu chamado, não só para concretizar, não é? Para ficar satisfeita, mas para ajudar o outro. Para servir o outro. Exatamente, sim. E aquilo que eu até escrevi aqui, que era o conhecer Deus, coloca-nos num lugar de humildade, porque nós estamos ali no secreto com Deus e mais ninguém nos está a ver. Enquanto que o chamado, aquilo que nós somos chamados para fazer, se nós vivemos obcecados naquilo, aquilo vai nos colocar num lugar de superioridade e vai nos subir ao ego. Se antes de nós fazermos isso, não tivermos a parte de conhecer a Deus. E é por isso que os cristãos de agora estão muito focados em porque eu fui chamado para aquilo e eu quero fazer isto. E muitas das vezes do resto. E muitas das vezes colocam Deus nessa equação só para usarem o nome de Deus para fazerem certas coisas. E eu acho que também é um bocadinho isso que nós queremos trazer para aqui, que é a importância do conhecer a Deus antes mesmo de querer saber para que é que Deus nos chamou. É que eu acho que agora para um jovem é muito difícil, porque tu abres o Instagram, né? E tu vais seguindo algumas páginas de influenciadores cristãos e pensas, eu queria ter esta vida, ou fogo, eu fui chamada para isto e já se calhar devia ter alcançado aquilo que ela alcançou. Então torna-se um bocado difícil para nós, porque nós ficamos cada vez assim mais... Pensar que estamos a ficar para trás. Exatamente, tipo, como é que eles conseguem e eu não consigo? Mas também acho que foi comercializado demais essa forma de viver. E não é para todos. E não vai ser fácil para todos assim.
E se calhar Deus não te quer usar da mesma forma que usou aquela pessoa. Então, eu acho que nós, à medida que vamos consumindo mais este tipo de conteúdo, também vamos ficando um bocado mais reticentes com a nossa própria vida. Sim. Do tipo, poxa, o que é que eu estou a fazer de errado para não ter aquilo que ele está a ter neste momento? E se calhar Deus só quer mesmo que tu o conheças. Exato. Que abras a tua Bíblia, que faças as tuas orações, que tenhas o teu devocional sempre em dia, que conheças mais da palavra, porque Ele não te pode usar se tu não o conheceres. Como é que nós poderíamos conhecer uma outra se não estivermos dispostos a saber, olha, Mariana, eu sei que tu gostas desta cor, eu sei que tu gostas desta comida. Isso sim é um relacionamento sincero. E é preciso isso primeiro do que o chamado. Exato. É buscarmos primeiramente, e a própria Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Primeiramente, nós temos que buscar a Deus para que outras coisas, e lá fala de comida, roupa, tudo, Sim. mas para que tudo na nossa vida possa ser acrescentado. E o nosso chamado, aquilo que nós fomos chamados para fazer, que eventualmente, como tu já estavas a dizer, tem por base o ir e falar, ou sendo usados com a nossa voz, com as nossas palavras, podemos, tal como estavas a dizer, no trabalho, porque muitas das vezes Deus quer-nos exatamente no nosso trabalho para nós falarmos às outras pessoas, mas isso tudo tem que vir antes com um conhecer a Deus profundo, porque é isso que Ele nos chamou para fazer. Exatamente. E o propósito da nossa vida é nós sabermos quem é Jesus. Porque se nós não sabemos responder à pergunta quem é Jesus e não dizermos só uma resposta formatada daquilo que nós ouvimos, nós não vamos fazer nada para os outros, porque as outras pessoas não vão ver nós a conhecermos Jesus. Porque se calhar quem é Jesus para ti é diferente para mim, porque tu o conheces de uma forma, à tua forma e à tua maneira com Deus, e eu conheço outra forma, mas isso vai nos levar a poder responder à pergunta e também respondermos à questão das outras pessoas a quem nós falarmos. Sim, exatamente. E nós não queremos vender Jesus. Sim. Sabes o que eu quero dizer? Porque acho que isso agora, né, está na moda, então pronto, vamos todos para o mesmo caminho. E isso passou a ser, não sei, passou a ser muito comercial, sabes? Eu acho que usam a palavra Jesus de uma forma de ganhar banal, dinheiro, exato, e banal, e esquecem-se realmente de quem foi Jesus, qual foi o sacrifício que Ele fez por nós, porque é que nós estamos aqui, e já é tão... Pronto, agora pões o versículo no Insta ou no Facebook e pronto, já está. Agora agora estás à espera de ganhar seguidores e de fazeres aquela vida. E não é assim, não é o suposto, isso é incorreto. Eu acho que nós, com a nossa própria vida, e até há uma parte da Bíblia que diz isso, para vivermos uma vida simples e honrosa, honrosa, sim. Honrosa, que Deus orgulha-se nisso, no simples, na humildade. E nós só vamos conseguir transmitir isso às outras pessoas se nós realmente, todos os dias, dedicarmos, ok, este tempo é para ti. É para Deus. E eu preciso de conhecer-te porque eu realmente não sou uma boa pessoa, eu realmente vivo pela carne se não te buscar. Vivo pelo aquilo que eu quero e pelas minhas vontades egoístas e não pelo aquilo que tu queres que eu seja. E é um caminho difícil descobrires o que é que Deus quer para ti. Sim. Eu acho que nós as duas não sabemos ainda muito bem. Imagina, onde é que Deus nos vai usar? Ou se daqui a um ano nós vamos estar aqui ou vamos estar noutro país. Mas se nós continuarmos focadas e firmes na palavra e em conhecer quem é Jesus, eu acho que isso depois começa a tornar-se ok. Eu primeiro preciso de amá-lo e depois isso acontece. Eu acho que isso vai acontecendo naturalmente. Eu acho que se nós esforçarmos cada vez mais, então aí é que vamos estagnar. Eu acho que nós temos que todos nós e todos os cristãos ficar satisfeitos no conhecer a Deus. Porque se nós colocarmos na nossa cabeça que nós já vamos ser satisfeitos quando nós cumprirmos aquilo que nós achamos que Deus nos chamou para fazer, porque muitas das vezes nós achamos coisas e Deus nos diz, filho, não é nada disso, não é? É nós primeiramente ficarmos satisfeitos em conhecê-lo, porque se calhar Deus vai nos chamar para uma coisa em que nós nem sequer queremos, mas a partir do momento em que eu estou satisfeita a conhecer a Deus, eu vou estar disponível para servi-lo naquilo que Ele me chama para fazer. Normalmente Deus tira-nos fora da zona de conforto, por isso tudo aquilo que nós queremos, se calhar não é bem onde Deus nos vai usar, porque ali estamos confortáveis. Normalmente vai ser sempre o lado oposto.
E sim, Deus instituiu uns para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores. E eu acho que é como nós dizemos, à medida que o vais conhecendo, vais conhecer a identidade que Ele pôs em ti, o propósito que Ele pôs em ti e o que é que tu vais fazer aqui à Terra. Mas enquanto não for claro ou não for específico, não deixar de criar e de criar este relacionamento com Deus e de continuar a ler a palavra e ser uma bênção tanto no trabalho como na faculdade, como exatamente, no nosso meio de amigos, porque nós não temos amigos só crentes, não é? Nós temos amigos que estão bem no mundo e se nós formos uma luz para aqueles que ainda não conhecem Jesus, nós já estamos já está a acontecer. Eu acho que o já está a ser feito. Exatamente, parece tão pequenino, mas não é assim tão pequenino, é uma alma que já está a ser resgatada aos poucos, ou seja, a semente já foi colocada, algo ali já está a brotar, algo ali já está a dar fruto. E é isso que Deus nos pede, é uma vida de frutos. Agora, não é frutos, quero ser cantora, preciso ter uma plateia de 40 mil pessoas, ou quero ser pastor, quero uma igreja gigante. Isso é o ego. Exatamente, isso é a nossa vontade. É exatamente. E a nossa vontade e o nosso coração é enganoso, é o que diz a palavra, mas a vontade de Deus é perfeita, é boa, perfeita e agradável. É perfeita. Deus diz não é mais ou menos, Deus diz, pronto, serve. Não, é perfeita. Se é perfeita, é exatamente, se calhar, onde nós estamos que Deus quer que nós estejamos lá. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que às vezes o mais pequenino, aquele detalhezinho pequenino faz toda a diferença. Exato. E as pessoas anseiam tanto por coisas grandes, porque basicamente nós vivemos na época das grandes coisas, dos grandes cantores, dos grandes palestrantes, dos grandes... e as pessoas querem colocar o nome de Deus só porque são cristãs, querem colocar aquilo que elas querem fazer e o grande que querem fazer. E o mundo gosta dar dinheiro, a verdade é essa, dá muito dinheiro e as pessoas querem isso. Eu acho que há duas coisas que os crentes, os crentes que não estão firmes na palavra desejam, que é ou concretizar o chamado e focam-se naquilo, ou buscam as bênçãos de Deus. Sim. Porque o resto, a renúncia, aquilo que nos custa, aquilo que custa arrancar de nós, eles esquecem disso. Esquecido. Ele é tipo, não, isso para mim não serve. Eu quero é aquele evangelho que me diz que eu vou ser rico, ou que me diz que eu vou prosperar em tudo e mais alguma coisa, ou que a minha vida vai ser fácil, ou que, pronto, eu vou ser ou um pastor ou um evangelista e vou tomar decisões de um dia para o outro só porque a minha vontade é aquela. Sim. Mas a parte dolorosa, isso que é o que realmente Jesus nos chama para fazer e de largar tudo. Exato. É isso já não. E eu acho que na vida cristã, eu acho que não é a parte mais difícil, mas uma parte difícil também é tu estares disposta a conhecê-lo. Sim. E é isso que muitas das vezes é colocado de lado, porque para nós conhecermos Deus precisamos de tempo, precisamos de estar focados a ler a palavra, a orar, a perceber aquilo em que erramos no nosso dia-a-dia, a fazer uma retrospectiva de nós próprios para percebermos aonde é que eu estou a falhar. E é isso que custa mais, é nós nos confrontarmos com a realidade que é Cristo e que nós devíamos olhar para Ele como um modelo e aquilo que nós somos. E muitas das vezes isso é literalmente colocado de parte, como tu estavas a dizer, é a busca das bênçãos, a busca de concretizar algo que eu quero para a minha vida. Mas depois, se calhar, chegamos ao final da nossa vida e percebemos: eu não sei quem é Cristo, eu não o conheci e eu gastei a minha vida toda em busca de algo que eu não consegui fazer, porque, obviamente, a primeira premissa eu não a cumpri, que era conhecer a Cristo. Exatamente. Porque isso vai ser um relacionamento para sempre. Sim. Tu vais conhecendo coisas novas de Cristo todos os dias, porque a palavra renova-se. Então, todos os dias tu vais conhecer um segredo de Cristo, que Ele vai se revelar em ti. Eu acho que tu só conheces realmente Cristo quando as outras pessoas conseguem ver Cristo em ti. Sim. Se não virem Cristo em ti, então alguma coisa está errada. E o que é ver Cristo em nós? Não é a luz, não é aquele manto branco que nós nos chegamos a reluzir, mas é: olha, eu vou para uma festa, eu não vou porque eu sou cristã. É o que choca as outras pessoas, é o que realmente é seguir Cristo. Olha, eu vou beber ou vou fumar, olha, eu não faço porque eu sigo Cristo e isso não coincide com aquilo que eu acredito. Ou
essas coisas que agora são super normais, banais, que nós dizemos não, isso sim é realmente transmitir Cristo. É, se calhar os nossos amigos a verem-nos um bocado estranhas, não é? Mas no final tudo vai valer a pena, porque nós conhecemos mais a Ele do que aumentamos as nossas ligações terrenas, claro, e aquilo que queremos e aquilo que é passageiro, porque isto tudo vai passar. Mas com Cristo não vai passar, nós vamos viver eternamente com Ele. Se eu quero viver uma vida com Ele lá em cima, não é? Lá em cima, com a nova terra, novos céus, como é que eu não quero a manter agora? Se eu vou passar a minha vida a adorá-lo, porque é que eu não passo agora? Exato. E eu escrevi aqui, João 17:3, que fala mesmo disso. Por acaso eu gosto muito deste versículo. Se eu vou ver aquela vida simples. Queres que leia? Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tipo, é fantástico isto. Tipo, esta é a vida eterna, ou seja, este é o propósito para a vida eterna, é que te conheçam. E isto é maravilhoso, porque a própria Bíblia diz: o propósito da nossa vida é conhecer a Cristo. Não é cumprir 40 mil chamados. 40 mil coisas e eu fiz isto e fiz aquilo. Sim. É muito bom nós fazermos isso e é extremamente importante nós fazermos coisas e servirmos a Cristo e fazer coisas que Deus nos chamou para fazer, mas é muito importante nós não nos esquecermos que antes disso tem que vir o conhecer a Deus, que é extremamente importante na vida cristã e é o propósito da nossa vida. Exatamente. Nós estamos aqui porque Ele fez primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro. E Jesus deixou um legado e também deixou os seus discípulos para nos ensinarem, claro, e nos formarem de certa forma e percebermos, ok, quando Deus nos disser o que é que nós temos que fazer, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, nem todos temos o mesmo ministério, nem todos temos o mesmo chamado. E ainda bem, ainda bem que eu não tenho o mesmo que o teu, ou que tu não tens o mesmo do que o meu, porque tu podes ajudar X pessoas, eu ajudo outras, claro, ou seja, está a acontecer ao mesmo tempo e coisas distintas, mas que levam todos para Cristo. Exatamente. Ainda bem que Deus deixou esta forma diversificada. E é aquilo que nós até falamos no episódio do que é ser igreja, é mesmo isso, é de sermos tipo partes do corpo diferentes que trabalham para o mesmo fim, mas que são diferentes. Eu e tu trabalhamos para a mesma coisa, porque o cristianismo é coletivo. Nós trabalhamos para que o nome de Cristo seja conhecido, mas trabalhamos de diferentes formas e em diferentes locais com diferentes pessoas. E claro que vai custar muito. Esta caminhada é dolorosa, não vou andar aqui a romantizar, porque não, é dolorosa. E até a própria Bíblia diz mesmo que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus veio e sofreu, porque é que nós não haveríamos de sofrer? E eu acho que romantizam muito o Evangelho e agora é tudo muito liberal. E não é assim. Não é muito liberal. Deus diz ou sim, sim, ou não, não. Deus é muito claro na palavra. Mais ou menos. Exatamente, Deus é muito claro na palavra dele. E Ele pede para nós sermos claros, ou seja, Ele pede para nós sermos essa luz aqui na terra, para nós sermos firmados na rocha. E às vezes vamos ter que dizer que não, e outras vezes vamos ter que dizer um sim aberto. Sim. Eu acho que nós temos que estar mesmo dispostos, coração completamente aberto. Para Deus, para sabermos, ok, eu estou aqui, mas eu quero conhecer-te primeiro a ti e depois tu fazes o que quiseres com a minha vida. Eu acho que aí Deus entra e diz, ok, eu posso pegar nela e colocar a fazer algo. Exatamente, porque eu sei que ela neste momento está madura, porque nós estamos maduros em Cristo quando o conhecemos. Quando não o conhecemos, como é que Deus nos pode usar quando não o conhecemos? Como é que eu vou chegar a uma pessoa e dizer... pois se calhar eu não sei bem quem é Jesus, não é? Estás-me a fazer umas perguntas que se calhar eu não consigo responder. Como é que Deus me vai usar se eu, num secreto, não passo tempo com Ele? É isso. Não consigo. Eu conhecer é mesmo no secreto, é sem ninguém, como a Bíblia diz, com a porta do teu quarto fechada, a conheceres Deus secretamente, porque é aí que Ele se revela a nós, é quando nós estamos dispostos a conhecê-lo naquele momento. E não temos que mostrar ao mundo o que fazemos, não. Claro. Não temos que nos glorificar, porque não é para nós.
É para Deus, para que Ele seja reconhecido. As únicas glórias são para Ele, não para nós. Claro. Nós não podemos ficar com a fama, não podemos ficar com nada. Por isso, aqueles que têm estes chamados grandes, eu admiro-os. Eu admiro quem pega mesmo nessa responsabilidade e diz, pronto, agora então eu vou com tudo. Porque tu chegas lá ao altar e tens que pensar, ok, eu agora sou responsável por estas pessoas todas. Jesus vai chegar à minha beira e vai pedir-me contas por cada um deles. E eu vou tentar ao máximo não perder cada um deles. Ou seja, a tua vida torna-se um bocado, sabes, não é sufocante, não é? Mas torna-se um bocado... Tu ganhas mais responsabilidade e Sim. tens mais controle naquilo que Exatamente. fazes, ou pelo menos deverias ter. Exatamente, não podemos chegar lá e ok, é tudo meu, eu é que sei. Eu faço o que eu quiser aqui. Porque eu sou servo de Cristo. Não pode ser assim. Temos de ter a noção da responsabilidade que temos perante Jesus por aquelas pessoas todas. Deus vai perguntar a essas pessoas e aquele que te fugiu? Ligaste, falaste, o porquê daquilo ter acontecido. É uma responsabilidade gigante. Esses ministérios, esses chamados são assustadores, mas ao mesmo tempo do tipo ousados mesmo. Sim, eu acho. É mesmo teres responsabilidade. Sim. Só que Deus só te coloca essa responsabilidade se tu antes demonstrares responsabilidade no secreto. Exatamente. E normalmente Deus vai pegar naquele trauma ou naquela dor e vai usar isso para que tu consigas curar os outros e que os outros possam ver o teu testemunho e pensam, se ele conseguiu com Cristo, então eu também vou conseguir. Ou seja, tudo em nós tem que revelar Cristo. Seja dor, seja felicidade, seja casamento, seja trabalho, faculdade, tudo em nós tem que revelar Cristo. É verdade. Esse é o verdadeiro chamado, eu acho. É sermos espelhos... Não totalmente, porque nunca na vida vamos conseguir ser, mas espelhos de quem foi Cristo e todos os dias um bocadinho mais... Agora, claro que temos que passar pelo processo de renúncia, pelo processo de santificação, pelo processo de negar-nos a nós todos os dias, e colocar a vontade de Deus primeiro. Exatamente, e colocar a vontade de Deus e Ele em primeiro lugar em tudo. Não só naquilo que nós queremos, não é? Porque às vezes nós fazemos... Olha, tu podes entrar aqui nesta área e nesta, mas nestas já aqui... é um bocadinho mais complicado. Nestas aqui eu resolvo, eu não preciso. Nestas eu acho que me safo. E não, tem que ser em todas. E quando nós estamos dispostos a isso, eu acho que Deus pega mesmo em nós e diz, agora vai. E nós, depois, para cumprir, também temos é que perder aquele medo. Eu acho que se aquele que já está convicto de qual é o chamado e se já teve a revelação e a confirmação de Deus... Então que não tenha medo, porque Deus é realmente contigo e se Ele te quer usar nessa área ou se Ele te quer usar nesse chamado e te quer levantar, então vai. É o que eu digo às pessoas, então vai. Se já te aconselhaste com alguém mais maduro ou com o teu pastor ou com algum conselheiro, eu digo mesmo, vai, larga tudo, segue mesmo, porque a vida vai ser maravilhosa a partir daí. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exatamente, sim. Tal como tu já tinhas referido. Sim. Viver no propósito é fantástico, conhecer a Deus é fantástico. Mas lá está, temos que nos colocar primeiro na posição do conhecer. E eu só, tipo assim, último versículo, eu este já tinha mandado para ti uma vez, que é Atos 9:20, que... Eu escrevi assim, vou primeiro ler o que eu escrevi em notas. Algo extraordinário. Paulo, quando se converteu, não andou a pensar exaustivamente qual era o seu chamado, mas começou por declarar quem era Jesus. Ou seja, e o versículo diz assim, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, ele conheceu a Cristo, claramente, e a Bíblia explica perfeitamente que ele conheceu a Cristo, e ele não andou a pensar, tipo... imenso a dizer assim, então como é que eu agora vou fazer isto, não sei o que mais. Ele começou logo a dizer às pessoas que estavam à volta dele quem era Cristo. E ele percebeu o sacrifício de Jesus e disse, oh meu Deus, eu não sou nada comparado a este homem que deu a vida por toda a gente, então eu vou só negar-me. Se ele me pede para isto, se ele pede para me negar, então eu vou negar-me e vou falar dele, porque realmente é esse o propósito da minha vida. E aos poucos ele foi começando a crescer devagarinho, mas foi. Exato, e ou seja, nós agora temos
algo extraordinário. Temos cartas na Bíblia, imensas cartas do apóstolo Paulo, mas ele começou por uma coisa simples, ele começou por declarar às pessoas quem era Cristo. E isso é um exemplo para nós, porque muitas das vezes nós estamos à espera de um momento em que Deus vai nos dizer assim: então tu vais para aquele país, vais estar com aquelas pessoas e vais ser uma grande pregadora, uma grande cantora, e aí é que tu vais declarar quem é Cristo. Não, eu tenho que já agora começar por declarar quem é Cristo no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, porque é a partir daí... Ou seja, Deus nunca nos vai chamar para algo muito maior se as pessoas à nossa volta não estiverem... ainda não conhecerem. Deus não nos pode confiar o muito se nós não formos fiéis no pouco. Diz isso na sua palavra. Eu tenho que permanecer fiel no pequenino. Olha, nós começamos pequeninas e Deus vai aumentando gradualmente, não é? Sim. E nós temos é que nos manter exatamente a mesma posição e a mesma humildade quando éramos pequeninas, porque se nós mudarmos e o nosso ego se for enchendo, então não é nada, é vazio. É só para alimentar o meu desejo carnal de ser mais do que aquilo que realmente sou e ter mais do que aquilo que realmente tenho. Eu tenho que perceber, ok, eu quero ser exatamente, no grande eu quero ser exatamente como eu fui no pequenino. Disposta a servir. Exato, Deus diz, o maior no reino dos céus é o maior. Exato, e o mais pequeno é o maior. Funciona ao contrário, tudo com Jesus, e nós temos que perceber isso, porque aqui a vida insiste em que tu tens que ser o melhor em tudo e tens que ser fantástico e grande em tudo. Quando Deus diz não, tu tens é que ser pequenino, tens é que ser humilde. E eu depois coloco-te no muito, mas permanece pequenino em mim, porque se eu for pequenino, Ele é o grande. É mesmo isso, é que Ele cresça. Exatamente. Que Ele diminua. Isso é de vovô. Que Ele apareça. Eu até queria ver se eu trava aquele versículo. Podes quitar. Ou seja, é mesmo isso, é o que tu estavas a dizer, é estarmos primeiramente sempre dispostos. E dispostos a ouvir a voz de Deus, dispostos a estar numa posição de servir a Cristo, dispostos a estar numa posição de conhecer cada vez mais Cristo. Porque mesmo quando um novo convertido que sabe que tem que conhecer a Cristo e um convertido de há 20 anos atrás, eles, ambos os dois, têm todos os dias que se dispor a conhecer a Cristo, porque era o que tu estavas a dizer, a palavra se renova todos os dias e Deus se revela todos os dias. E alguém que é crente há 30 anos vai todos os dias descobrir uma coisa diferente sobre Cristo. Mas é preciso a posição de conhecer e de querer mais, querer conhecer todos os dias. E não é porque nós não estamos a realizar o que o vizinho está a realizar que não estamos a cumprir o nosso propósito. Se Deus nos quer usar na nossa família, isso já é um propósito. Eu acho que nós não podemos diminuir as coisas que Deus quer para nós. Claro. Só porque o outro está a fazer um bocado mais e alcança mais pessoas. Uma vez eu vi uma frase que era: imagina a pessoa que falou de Jesus para o Billy Graham. Pois. Essa pessoa fez muito, bastou só falar uma vez para aquele homem, fez muito, fez com que várias nações conhecessem a Cristo. E só falou para uma pessoa. E isso às vezes importa, o pequenino importa. Aquilo que nós fazemos todos os dias para as pessoas que estão à nossa volta importa bastante. Exatamente. Por isso... É renúncia todos os dias. Renúncia. É conhecer. É difícil, mas tem que ser. É conhecer e é partilhar. Sim. E é só aí que depois Deus vai ver a nossa fidelidade e vai dizer assim: servo bom e fiel, agora posso confiar em ti algo mais. Ou seja, primeiro, conhecer Cristo, certo, partilhar a sua mensagem e começar primeiro pelo chamado que fomos todos nós, que está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E este ide por todo o mundo... Há várias formas de fazer. E é começar logo pelas pessoas que estão à minha volta, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, pelos meus colegas da faculdade, pelos meus colegas de trabalho. Porque se eu não começar por aí, Deus vai dizer assim: para que é que tu queres ir para o mundo? Se está aí ao teu lado, eles não conhecem. Falas, sim. É o que estavas a dizer. Primeiro conhecer a Deus, criar mesmo um relacionamento profundo e sincero, porque às vezes não é sincero da nossa parte. Nós temos que ser capazes de dizer isso, porque não é sincero. Às vezes é por motivos egoístas que o procuramos e não deveria ser. Não é só porque estamos mais em baixo ou porque estamos mais felizes que o vamos procurar, porque nós não somos levados pelas emoções. Ou seja, é todos os dias.
Se eu gosto da Mariana e quero manter a Mariana na minha vida, eu tenho que falar todos os dias um bocadinho. Nem que seja às vezes, estás bem? Tipo, hoje passou-se alguma coisa? Sim. Querer saber como tu estás, é exatamente com o Pai Celestial, que deveria ser ainda mais. Todos os dias ir à presença dele e dizer, ok, olha, mesmo quando eu estou em baixo, é só mesmo desabafar, é dizer, hoje não foi os meus melhores dias, hoje não estou muito bem, mas eu quero poder estar aqui e descansar em ti, porque Deus permite fazer isso, porque Ele conhece o nosso coração. Antes de nós dizermos o que é que seja, Ele sabe o que é que nós sentimos. E às vezes só descansar nele é isso, é ficar lá por um louvor, deixar lá tocar, ter que chorar babirranho se for preciso, mas estamos lá, estamos com Ele. É isso. E é conhecer, é nutrir esse relacionamento. E depois Deus encarrega-se de dizer-te o que é que tu vais ser. É verdade. Não é? É verdade. E temos que servir. Servir é importante. Servir na comunidade, servir na igreja, servir na faculdade ou no trabalho. Acho que termos sempre esse ato de servir alguém. É verdade. E não deixar que o nosso ego suba e a nossa humildade deixa. Por isso, nós só conseguimos isso procurar-nos na palavra. E aquilo que estavas a dizer, pegando agora no servir na igreja, é super importante. Porque é na nossa igreja local que nós podemos começar por cumprir. Exatamente. E começar por fazer algo. É servir os outros. É servir sem estar à espera de algo em troca. Exatamente. Mas é estarmos dispostos para servir os outros e estar na casa de Deus a dizer assim, estou disposto a fazer isto. E Deus reconhece isso. Exatamente. Às vezes, ela está, é o pequenino. É pequenino. É o pequenino. Pequenino importa. A gente pode ser o carinha que está lá no fundo, que ninguém vê. Mas sem o carinha lá do fundo, a igreja não funciona. Exatamente. Por isso, a importância de sermos humildes e estarmos... Claro que Deus, como o bom pai que é, Ele vai dizer, olha, o teu chamado é este. Sim. Pode não ser logo claro, porque lá está, isto é todo um processo, o relacionamento não é de um dia para o outro, tens de conhecer, mas claro que Ele vai cumprir os desejos do teu coração, não te vai deixar na mão. Se tens o desejo de casar, se tens o desejo de ter família, se tens o desejo de ter uma boa casa, claro que isso, tipo, com Deus vai acontecer, porque Ele cumpre realmente o que diz na sua palavra. Agora, chegar lá, né? Primeiro temos que buscar o reino de Deus. Depois isso será tudo acrescentado. Um bom casamento, uma boa família, uma boa estrutura familiar, isso vai acontecer, mas também se vai acontecer se estivermos firmes na palavra. Deus só pode mexer realmente se nós estivermos dispostos a isso. Se nós dissermos, ok, eu reconheço que eu não consigo sozinha, eu reconheço que não consigo nutrir um bom relacionamento se eu não te conhecer a ti. Não consigo ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa funcionária ou uma boa colega se eu não te conhecer. É verdade. A importância de conhecer a Deus. Exatamente. Porque conhecer a Deus é tudo. Está na base é tudo. Da nossa vida toda. Sim. Do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com as pessoas, da nossa boa prestação no trabalho, da nossa boa prestação na faculdade, Sim. de como nós somos enquanto cidadãos na comunidade, tudo vai influenciar. Sim, eu acho que se nós tivéssemos mais essa noção de eu sou filha de Deus, logo represento o Deus Altíssimo aqui nesta terra, sou embaixadora de Cristo, eu acho que a comunidade em si, nós teríamos mais peso na comunidade, é isso. É como aquela a igreja frase, teria mais peso. É como aquela frase que é a única Bíblia que muita gente vai ler és tu. Exatamente. Eu acho que certas atitudes nas escolas não estariam agora, sabes, Sim. o liberalismo demais, porque a igreja em si iria ter uma posição forte. Na comunidade. E as coisas realmente seriam mudadas. E como nós estamos tão preocupados com o nosso eu, em preencher a nossa casinha e pôr lá as coisinhas todas no sítio, decoradinhas, esquecemos-nos de que, ok, mas a comunidade também precisa de nós, também precisa do Evangelho, também precisa de Jesus. Eu acho que se nós tivéssemos mais consciência disso, a posição da igreja seria muito mais forte. E diferente. E diferente, tanto na política como depois nas escolas, na educação. Na sociedade em geral. Exato, em todos os aspectos da sociedade. Nós teríamos um peso forte e que há medidas que se calhar não passariam assim tão despercebidas como passam agora. Fez.
Mas lá está, eu acho que isto é um passo cada vez. Nós estamos aqui duas, de certeza que há mais gente em casa a pensar exatamente como nós, mas se nós nos juntarmos todos, Exato. acho que conseguimos. Nós temos é que interiorizar que nós somos membros, mas que somos individuais, mas que formamos um grupo que pode ser agente de mudança. E deveríamos ser. É aquilo que eu muitas vezes digo. Uma pessoa cheia de Espírito Santo pode mudar uma geração inteira. Por isso, imaginem várias pessoas cheias de Espírito Santo. Nós né, temos o Espírito Santo, temos este fogo, então nós passamos o fogo para aqui, depois passamos o fogo para ali, depois a outra. E A chaminha. passa sempre, a chama vai continuando. E depois torna-se um pilar de fogo. E deveria ser a igreja, e deveria ser o papel da igreja na sociedade, um pilar de fogo. Uma transparência de quem é Jesus Cristo. E não é maluquice que o pessoal, aqui no nosso país também é um bocado, né? Porque há os católicos e batemos um bocadinho de frente uns com os outros e às vezes juntamos-nos, as pessoas que não conhecem quem é realmente Jesus Cristo, juntam-nos todos na mesma bolha e torna-se um bocado difícil nós termos essa posição. Nós somos um pilar, como tu estavas a dizer, e só conseguimos isso se cada um individualmente conhecer a Cristo. Às vezes basta uma vida simples e levezinha, mas que transmite Jesus Cristo assim, com muito fogo. Às vezes basta isso. É verdade. Por isso, a importância de conhecer a Cristo. E depois vem o chamado. É verdade. Conhecer a Cristo, servir e depois cumprir o chamado. O chamado específico, porque o chamado comum, isso é obrigatório. Então, conhecer, falar de Jesus, servir e depois o chamado específico. Exatamente. Ou seja, tentamos aqui fazer um bocadinho a desconstrução de que a nossa vida tem que ser focada para cumprir. Porque há muito isso. Eu acho. Entras numa igreja, pronto. Deus chamou você. Exato, bem logo. Porque foste feito para fazer isto e porque não sei o quê. E depois a base não está lá. O fundamento não está lá. É verdade. E depois, claro, que há imensa gente depois a desviar-se e a dizer assim, porque disseram-me que eu ia fazer isto e aquilo e não cumpriu. Pois, mas a base não foi cumprida, que era conhecer a Cristo. Conhecer, falar de Jesus, servir e depois o chamado. Exatamente. Deveria ser por esta ordem. Pronto, era o nosso high five de concordância. Terminamos? Terminamos. Então, pessoal, agora para terminar, só aqui esta nossa conversa que foi mais assim uma conversa de... Acho que é necessária, porque toda a gente passa por isto. Tipo, toda a gente chega a uma parte da caminhada cristã. Chegamos todos meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que serei? Não é? Pelo menos nós estamos aqui para vos ajudar a não os passarem muito tempo nessa fase. Não passem. Não vale a pena. Porque vai ser tempo desperdiçado. Porquê? Porque vão andar assim. Vocês vão estar atrás de responder à pergunta para que é que eu fui chamada, em vez de responderem à questão quem é Jesus e terem que conhecê-lo mais. Porque essa pergunta realmente já está respondida. E de pregar o Evangelho. A Bíblia responde. Tá. Já está lá, assim. Depois o chamado específico, ele vem e... Exato. Não há com que se preocupar. Mas primeiro tem que se passar pelo processo. Tu não te tornas enfermeira se não fores para a faculdade. Eu não me torno contabilista se não for para a faculdade, certo? Era mais fácil se não houvesse a faculdade. Era mais fácil, mas não. Toda a gente tem que passar para se formar em algo. Neste caso, toda a gente tem que ter o fundamento bíblico e bem firmado na rocha que é Jesus Cristo para ser algo um bocadinho maior. Certo? É isso. A importância de conhecermos a Cristo. Por isso, pessoal, se vocês gostaram deste episódio, coloquem o vosso like. Digam os comentários, digam se concordaram com aquilo que a gente disse, digam se não concordaram com o que a gente disse. Diz assim, Mariana, disseste isto errado. E vamos juntos analisar isto. Porque nós aqui somos um canal educativo da Palavra de Cristo. Certo. Por isso, se alguém não concorda com o que a gente diga assim, eu não concordei com isto. Podemos analisar e vamos juntos analisar, tá? À luz da Palavra de Cristo. É isso. É isso porque nós também erramos, ok, galerinha? Nós somos duas raparigas cristãs que estamos ainda no processo de aprendizagem. Vamos estar sempre. E vamos, a gente até pode ter 80 anos e vamos estar num processo de aprendizagem. Por isso, nós erramos também. Por isso, se nós erramos, digam-nos e vamos juntos aqui debater. Certíssimo? Certíssimo, Mariana Pinto. Por isso, pessoal,
Se vocês gostaram, então coloquem o vosso like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. Isto é fundamental. Porquê? Porque já falamos. O que é importante? Partilhar com as pessoas que estão à nossa volta Cristo. Se nós não partilhamos, já estamos a falhar num ponto. Por isso é assim, começar já por partilhar o podcast. Verem o episódiozinho, partilhar nas redes sociais, é super importante, nós ficamos felizes e vocês ajudam o nosso podcast, que é uma ferramenta para que mais pessoas possam conhecer tanto os cristãos como os não cristãos, por isso se vocês nos quiserem ajudar, nós agradecemos bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, esperemos. Por isso, voltem, mas voltem com Jesus. Tchau, galera!